Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo aí contra o coronavírus, né? Não esqueçam de lavar bem as mãos, usar máscara quando precisar sair à rua e ficar em casa o máximo possível, tá bom? Eu venho falar hoje sobre o material complementar carioca, que é um material didático que a prefeitura, que a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza toda segunda-feira, né? Num linkzinho, tem até um aplicativo. Eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso vídeo, tá bom? E toda segunda-feira esse material é renovado. Eu vou falar sobre o conteúdo dessa semana, porém eu gostaria de lembrar que os temas que estão abordados nessa semana, no material complementar dessa semana, do dia 4 de maio ao 8 de maio, ele já foi falado na primeira e na segunda semana também, nos materiais didáticos da primeira e da segunda semana, se eu não me engano, tá bom? A gente vai ter o nosso conteúdo de história entre as páginas 18 a 21, tá bom? E vamos lá. Na página 18, a gente vai ter o tema da Guerra dos 100 Anos, né? Que foi uma guerra que marcou o final ali do período da Idade Média, tá bom? A Guerra dos 100 Anos recebe esse nome porque ela dura aí um século, né? Ela dura, na verdade, 116 anos. Ela começa em 1337, termina em 1448, se eu não estou enganada. Vou colar. Perdão, 1453. E ela não transcorre 100 anos consecutivos, tá? Existem períodos de trégua, períodos em que essa guerra é interrompida por umas situações políticas, né? Pela própria epidemia da peste negra, né? Há uns períodos de trégua. E essa guerra dos 100 anos, ela é provocada por qual fato? Por qual situação? Bom, a gente pode marcar duas situações aí que são bem importantes. A disputa de trono, né, entre o rei da Inglaterra e o rei da França. O rei da Inglaterra tinha a pretensão de assumir o trono francês, tá? Ele reivindicava aquele trono, pois o rei da França morreu sem deixar herdeiros, ele tinha um grau de parentesco, e aí ele reivindicava aquele trono, ele não consegue, né? Um outro membro, um outro parente, né? Do rei falecido assume esse trono, que é o Filipe IV, né? O Filipe de Valois. E eles têm essa disputa, esse conflito. É uma briga por poder, por território, por riquezas, obviamente. Mas também há um outro interesse, um interesse econômico bem marcante, que é a região de Flandres, que é uma região que fica, né, bem próximo da fronteira da França com a Inglaterra. Ela está bem lá para a região norte da França, né? Hoje em dia faz parte, se eu não me engano, da Bélgica. E o que acontece? Aquela região, naquele momento, ela era um condado, né, meio que independente ali, e que concentrava muitas manufaturas produtoras de tecidos de lã. E isso era muito lucrativo. Então, tanto o rei da Inglaterra quanto o rei da França desejavam conquistar aquela região. Além deles, a nobreza, né, de ambos os países, elas também desejavam conquistar aquela região, ajudar o seu rei na conquista daquela região. Por qual motivo? Porque eles conquistando aquela região de Flandres, eles receberiam pedaços de terra, e com isso eles poderiam ter vassalos, né, pessoas que prestariam serviços para eles, né, que ficariam sob domínio deles, pagando impostos, e isso seria uma fonte de renda, né, de riqueza e de prestígio social para eles, tá bom? Essa guerra ela vai acabar a partir do momento que a França ela se reorganiza, há uma nova mudança na sua monarquia. E tem uma figura muito importante que não entra no nosso texto, mas eu vou falar dela, que é a figura da Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi uma mulher que assumiu o controle das forças militares francesas. Ela começa a liderar aquela nobreza e ela enfrenta muita resistência, obviamente, uma mulher, né, assumindo esse controle. E a Joana d'Arc, ela consegue, nessa liderança, né, das forças militares francesas, ela consegue vencer a Inglaterra, tá bom? Então a França vence a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Quais são as consequências dessa guerra? E aí a gente vai ter na página 19, né, um textinho breve falando sobre isso, que a nobreza sai enfraquecida. Por quê? Além das perdas humanas, né, a gente tem também o fato de que o canhão,
né, começou a ser empregado e era uma arma que tinha um poder de destruição muito maior do que a espada e a lança, que eram as armas tradicionais da nobreza. O nobre, ele é o cavaleiro medieval, né? E a partir do momento que surge ali uma arma de fogo, uma arma mais forte, né? Isso vai tirando um pouco do prestígio e desse poderio, dessa representação, até mesmo do simbolismo da nobreza, tá bom? Uma outra coisa que vai acontecer é que nesse período a burguesia se tornou muito importante, porque era através dos impostos, né, cobrados dessa burguesia, que começava a crescer naquele momento ali do século XIV e ganhar muita força, não só na França, na Inglaterra, mas naquele contexto todo da Europa Ocidental. Essa burguesia, ela começa a ocupar alguns cargos na administração do governo. E eles vão ganhando essa força e começam a dividir aí o prestígio, né, com a nobreza, tá bom? E aí a gente vai ter na página 20 um outro tema que não tem muito a ver com essa crise do século XIV. Eu só queria aqui, para finalizar a questão da crise do século XIV, falar uma coisa. A crise do século XIV, porque isso vai ter a ver com as apostilas anteriores, perdão, material didático anterior. A gente vai ter a crise do século XIV sendo provocada por uma crise de fome devido às mudanças climáticas que derrubaram as colheitas, que fizeram com que a falta de alimentos provocasse uma crise de fome que matou muita gente na Europa, tá? A gente vai ter a epidemia de peste negra, que é a peste bubônica, uma doença transmitida pela pulga do rato, que era algo muito comum, muito marcante no cotidiano medieval europeu, porque não havia saneamento básico, não havia sistema de água e esgoto. Então, a noção de higiene que a gente tem hoje, eles não tinham. Nós, por exemplo, hoje, na pandemia do coronavírus, nós sabemos que é fundamental lavar as mãos com água e sabão, né? Porque isso destrói o vírus. Naquela época, não se tinha esse conhecimento. Primeiro que não havia ciência ainda instituída como existe hoje. Método científico ainda não existia no século XIV, tá? Pelo contrário, haviam muitas superstições, havia uma dominação cultural e ideológica da Igreja Católica que, em vez de buscar as explicações racionais, né, para as situações que se colocavam para a sociedade, explicavam na base da superstição, como, por exemplo, dizendo que é um castigo divino. E aí o que acontece? Essa falta de conhecimento, a falta do saneamento básico, a falta de um sistema, né, de água encanada, fazia com que a sujeira, né, se alastrasse pelas cidades. As ruas eram muito estreitas, muito sombrias, então a proliferação de insetos, de rato, de barata e outros, né, animais era muito grande. E isso fez com que essa doença se espalhasse na Europa e eliminasse aí grande parte da população europeia. Então isso, além de ter provocado uma grande mortandade de pessoas, ainda provocou um caos na economia, porque faltou gente para cultivar a terra. Então, se a terra já não estava produzindo, a situação ainda ficou pior, porque começou a faltar gente para produzir, tá bom? Então, a crise do século XIV é a epidemia da peste negra, a fome e a Guerra dos 100 Anos, tá bom? Que vai enfraquecer a nobreza, que vai provocar muitas mortes, né? E todos esses fatores provocam essa crise. Na página 20, a gente vai ter um dicionáriozinho, ele vai falar um pouco da contribuição da cultura africana no nosso dia a dia, né? A gente sabe que nós tivemos a escravização dos africanos, né, que vieram trazidos para o Brasil, né? Nós tivemos quase 4 séculos de escravidão africana no Brasil, e a nossa cultura é uma cultura marcada, né, pela cultura negra. E ele vem trazendo ali um vocabulário com um monte de palavras que a gente utiliza no dia a dia, que a gente muitas vezes não imagina, mas elas têm origem africana. Eu anotei algumas que estão lá, só para falar aqui para vocês. Por exemplo, sapeca, quindim, lambança, patota. Nossa, tem caçula. Tem uma série de palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia e que fazem parte do vocabulário africano, tá bom? Os portugueses que nos colonizaram, que trouxeram os africanos, né, para o Brasil, eles colonizaram outras regiões da África também, né? Então existem
países na África, como Angola, Moçambique, que falam a língua portuguesa devido à colonização, né, portuguesa naquelas regiões também. Tá? Então, essa conexão Portugal, África e Brasil, ela é muito grande e ela molda muito a nossa cultura, tá bom? E é isso. Esse é o conteúdo que tá no material dessa semana, tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Peço que dúvidas, que sugestões vocês deixem aqui nos comentários, eu vou respondendo, tá bom? E um beijo, tá? Se cuidem. Até a próxima semana com o próximo material. Podem utilizar o material didático que vocês têm, aquele da prefeitura azulzinho que vocês receberam no início do ano, tá? Podem utilizá-lo também, que ele também possui esses conteúdos, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau! Gente, só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar um link também para o filme Joana d'Arc. Esse filme ele é do ano de 1999 e ele conta a história da Joana d'Arc e ele mostra justamente a Guerra dos 100 Anos, tá bom? Nesse período de quarentena que a gente precisa ir ficar em casa, quem tiver a possibilidade, tá gratuito no YouTube. Eu vou deixar o linkzinho aí, que eu achei ele no YouTube aqui. Eu vou deixar o link para você clicar e já assistir o filme, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus.